Boa noite, gente. Muito bom ver você aqui nessa noite. Sei que hoje, além de ser Dia dos Pais, o pessoal vai, de repente, ter um momento com o pai, com o sogro, com alguém que representa essa figura paterna. Além disso, está chovendo. E sabe como é que é? O crente leva a palavra de Deus a sério. E como a palavra de Deus diz que nós somos sal da terra, sal na água derrete. Então o pessoal prefere ficar em casa, que é para não correr o risco de sofrer derretimento. Mas eu tenho certeza que você que veio aqui, Deus te trouxe aqui com um propósito, para que você saia desse lugar abençoado, municiado, preparado para enfrentar tudo aquilo que essa semana possa vir a te oferecer. Toda barreira, toda dificuldade, todo problema, toda luta, para você tem resposta, para você tem solução, porque você é um filho amado do Deus vivo. Amém? Mas eu não posso deixar passar, ontem à noite, quando eu estava dando uma olhada nesse esboço daquela mensagem, eu vou continuar, hoje é a terceira semana que eu estou ministrando sobre esse tema, qualificados para vivermos a vida plenamente, grandemente abençoada que Deus planejou para nós. Hoje é a terceira semana, mas quando eu estava ontem à noite meditando sobre essa palavra, sobre aquilo que Deus tinha me inspirado para escrever, para fazer o meu esboço, Deus começou falando no meu coração e Ele me disse um recado, Ele me deu um recado. Não é para todo mundo, não é para toda a igreja, mas é para alguém, ou para alguém. Deus me disse para falar com você, que está presente aqui, ou você que está acompanhando pela internet, o genuíno evangelho, o verdadeiro evangelho é único, é o evangelho da graça. E Deus quer perguntar a alguns de vocês, até quando você vai manquejar entre o genuíno evangelho da graça e o evangelho da mistura? Até quando você vai ficar dando ouvidos a duas fontes diferentes? Até quando você vai emprestar o seu ouvido para ouvir a graça e numa outra oportunidade dar o seu ouvido para ouvir o evangelho mix, o evangelho misturado? Deus quer te abençoar plenamente, mas muitas vezes você mesmo está servindo como uma barreira para a bênção plena fluir na sua vida, porque você não está entendendo que a fé vem pelo ouvir, e aquilo que você ouve impacta a sua fé de maneira positiva ou de maneira negativa. E tudo que Deus tem para nos dar, Ele nos dá pela graça, mas nós recebemos pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, mas é impossível receber fé se não for através do genuíno e verdadeiro evangelho, da pregação da genuína palavra de Deus, aonde não existe tentativa de manipulação, aonde não existe mistura. E Deus está te convidando para que você mergulhe de cabeça, de uma vez por todas, no mar da graça, para que você finque os pés nesse solo, que é o solo da graça, e não se deixe confundir pelas misturas. Amém, gente? Eu sei que existem, e aí não foi o que Deus falou comigo, agora sou eu falando para você. Eu sei que existem muitos livros, porque graça é a palavra da moda nas igrejas. Não há um pastor hoje que não esteja falando de graça, a respeito de graça, a respeito da graça. Interessante que nós que começamos a pregar essa palavra, que somos os pioneiros dessa pregação no Brasil, nós somos alvo de crítica, nós somos alvos de pedrada, nós somos alvos de deturpações, mas nas igrejas o que mais se fala hoje é sobre o termo graça. O grande problema com a grande maioria daqueles pastores que hoje estão inserindo a palavra, o termo graça nas suas pregações, é que eles entendem a graça como um elemento do evangelho. A graça não é um elemento do evangelho. O evangelho tem vários elementos. Tem cura, tem prosperidade, tem vida abundante, tem família abençoada e tem graça. Não. A graça não é um elemento do evangelho. A graça é o evangelho. Não é um elemento a mais. Quando você encara a graça como um elemento, então você tem graça, mas você tem santidade. Você tem graça, mas você também tem certas outras disciplinas espirituais. Não. A graça é o evangelho. Falar sobre o evangelho da graça é citar uma redundância. É como se você estivesse dizendo, está chovendo, chuva molhada. Não, você não fala que a chuva é molhada porque é uma redundância. Da mesma forma, dizermos o evangelho da graça é uma redundância porque o evangelho é único e é o evangelho da graça.
Dentro do Evangelho da Graça, você tem alguns elementos, como cura, libertação, restauração, santificação, santidade, vida abundante. Esses são os elementos do Evangelho da Graça. E nós precisamos receber o Evangelho. Amém? E não uma parte do Evangelho. E não uma mistura do Evangelho com a antiga aliança. O Evangelho é a nova aliança. A nova aliança é o Evangelho. E nós não podemos fazer um mix de nova aliança com antiga aliança. Quando nós misturamos as duas, sempre vai dar um ruim. Por quê? Porque basta um pouco de fermento para estragar com toda a massa. E o convite que Deus faz para você é: mergulhe de cabeça nesse rio de água viva que é a graça. Existem vários livros escritos sobre graça. De um tempo para cá, houve agora uma pletora de livros, pastores escrevendo sobre graça. Nós não temos nenhum desses livros vendendo aqui, na nossa livraria. Por quê? Porque todos eles, os livros que vendem aqui na nossa livraria, passam por uma peneira. Nós primeiros lemos os livros, nós primeiros olhamos, observamos quem é o autor do livro. E dependendo do que for, a gente não coloca aqui. E esses livros que estão sendo escritos sobre graça, que estão sendo vendidos nas livrarias evangélicas por aí, nós não vendemos aqui. Por quê? Porque nós já lemos e sabemos, é livro onde existem mistura de nova com antiga aliança. E nós não queremos que você leia alguma coisa que vai contaminar a sua fé. Nós queremos que você leia aquilo que vai edificar a sua fé. Então a gente quer ministrar para você nessa noite a continuidade dessa palavra, qualificados para viver uma vida ricamente abençoada. Não simplesmente uma vida abençoada, mas uma vida ricamente abençoada. Se eu quero desfrutar da minha herança em Cristo, isso é algo que nós temos falado muito nessas últimas semanas, se eu quero desfrutar da minha herança em Cristo, eu preciso ter um entendimento revelado no meu espírito a respeito da minha qualificação. E levar todo pensamento contrário a isso, cativo à obediência de Cristo. Qualquer pensamento que venha me dizer que eu não mereço, que eu não estou qualificado, eu preciso levar esse pensamento imediatamente cativo à obediência de Cristo. E é exatamente isso o que você deve fazer. Literalmente, vem um pensamento que diz: você não é qualificado, ou você não merece, ou você não está apto, você não é digno. Imediatamente você precisa declarar e dizer: eu levo esse pensamento agora cativo à obediência de Cristo. E substitua esse pensamento por um outro pensamento. Pensamento, gente, embora seja algo imaterial, ele funciona exatamente igual àquilo que nós conhecemos no mundo físico. Dois corpos não conseguem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. É uma lei da física. Dois corpos, você não consegue botar duas garrafas dessa ao mesmo tempo no mesmo espaço físico. Ou você coloca uma ou coloca a outra. Mas as duas não ocuparão o mesmo espaço físico ao mesmo tempo. Da mesma forma, dois pensamentos não ocupam a mesma mente ao mesmo tempo. E se você leva cativo aquele pensamento à obediência de Cristo, e você substitui esse pensamento errado por um pensamento da palavra, você começa a propositadamente declarar e pensar: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou um filho amado. Jesus pagou o preço para que eu seja ricamente abençoado. Quando você começa a pensar assim, o pensamento errado que diz que você não merece, que você não pode, que você não é digno, ele não tem espaço para entrar mais. Amém? E você precisa levar cativo todo o pensamento errado à obediência de Cristo. Eu quero ver alguns versículos aqui com você do Antigo Testamento, e eu quero começar com Joel, capítulo 2. Joel, no capítulo 2, versículos 23 até o versículo 26. Nos diz assim: filhos de Sião. E essa expressão, filhos de Sião, ela é uma expressão simbólica que fala a respeito da igreja. Ele não diz aqui filhos do Sinai, mas ele diz filhos de Sião. Filhos que estão naquele lugar, é o Monte Sião, aonde houve o batismo com o Espírito Santo pela primeira vez, aonde Davi colocou a Arca da Aliança, depois de recuperar das mãos dos filisteus, ele colocou a Arca da Aliança no Monte Sinai, e ela permaneceu ali por 40 anos. Foi o período em que ele compôs os Salmos, e alguns outros autores, como Asaf, compuseram os Salmos,
Foi nesse período de 40 anos em que a arca esteve sobre o Monte Sinai. Perdão, sobre o Monte Sião, e não mais sobre o Monte Sinai. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor, o seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas. E essa palavra chuvas no hebraico é Geshem. Geshem significa chuvas abundantes. Chuvas abundantes. E Ele dará isso em justa medida. Ele dará essas chuvas que representam bênçãos em justa medida. E essa palavra, esse termo justa medida, no hebraico é moret sedaká. Se você for a Israel e procurar um professor, você vai procurar por um moré. Porque essa palavra, embora aqui esteja sendo traduzida como uma medida, moré pode ser traduzido como medida. Mas a palavra moré, a primeira tradução dela, o primeiro significado é mestre, professor. Sedaká, justiça, mestre da justiça. E antes dessa palavra, no hebraico tem duas letrinhas. Aleph, Tav. Se você não estava aqui quando eu, há muito tempo atrás, expliquei o que é o Aleph, Tav. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. O Tav é a última letra do alfabeto hebraico. Quando Jesus se apresenta para João, no livro do Apocalipse, ele diz uma coisa interessante. Eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. E na nossa Bíblia, em português, diz, eu sou o alfa e o ômega. Mas lembre-se que João era judeu, que a língua de João não era o grego, mas era o hebraico. E com certeza o que Jesus disse para ele não foi eu sou o alfa e o ômega. Alfa e ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. O que certamente Jesus disse para ele foi eu sou o Aleph e o Tav. O princípio e o fim, o primeiro e o último, o Aleph e o Tav. E essas duas letrinhas aparecem milhares de vezes no Antigo Testamento de forma aparentemente aleatória. E não dá para traduzir. E não dá para traduzir por quê? Imagina só que eu lesse esse texto em português assim, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida, Aleph Tav, AZ. O que quer dizer esse AZ? Que significado teria AZ? Isso tem um código que não dá para entender. Ele lhes dará AZ, chuva em justa medida. Mas quando você entende que o Aleph Tav é um código que aponta para Jesus, o primeiro e o último, aí você olha para isso aqui e você começa a entender, se você ler isso aqui no hebraico, está escrito assim, Ele lhes dará o mestre da justiça. Ele lhes dará o Aleph Tav, Jesus, o mestre da justiça, e esse mestre fará descer como no passado as primeiras chuvas, ou seja, a chuva do início de ano, a chuva temporã, as últimas chuvas, a chuva serôdia, que é símbolo de chuvas abundantes que vem para trazer uma colheita abençoada. Quem aqui quer ter uma colheita abençoada na sua vida? Claro que nós não estamos falando aqui de azeite, nós estamos falando de azeitonas, não estamos falando de uvas, estamos falando de colheita abundante de bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Quem é que vai trazer essa chuva de bênçãos para a nossa vida? O nosso Moret Sedaká, Jesus, o mestre da justiça. Amém. Aleluia. No literal, traduzindo esse texto ao pé da letra, ficaria assim: filhos de Sião, exultem e se alegrem com Yahweh, o seu Deus, o Deus que cumpre a sua aliança, pois Ele lhes enviará o Aleph Tav, o Moret Sedaká, o mestre da justiça, e Ele lhes dará chuvas abundantes, Geshem, chuvas de bênçãos, as chuvas temporãs, as chuvas serôdias, e Ele fará isso como algo prioritário. Entenda bem o seguinte, abençoar você, jogar sobre você bênçãos sem medida, para Deus é algo prioritário. É prioridade no coração e na mente de Deus te abençoar. Amém? Creia nisso. O justo viverá pela fé. Deus dá pela graça. A gente recebe pela fé. E a fé se expressa por aquilo que a gente declara. Então eu queria que você declarasse: as minhas bênçãos
são uma prioridade na mente e no coração do meu Pai Celestial. Aleluia! Declare isso pela fé. Deus tem como prioridade me abençoar. Aleluia! E a primeira coisa, eu tenho 5 pontos para falar para você nessa noite. E o primeiro ponto é uma conclusão que eu chego lendo esse texto. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que para que nós recebamos a real chuva de bênçãos que Deus quer derramar sobre nós, é preciso que o mestre da justiça, que é Jesus, esteja em primeiro lugar na nossa vida. Alguém diga amém a isso? Se eu quero ser ricamente abençoado, eu preciso ter Jesus em primeiro plano, em primeiro lugar na minha vida. Busquem o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Buscar a Jesus em primeiro lugar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é buscar a Jesus em primeiro lugar, é buscar a palavra de Jesus em primeiro lugar. Quando Ele é prioridade na nossa vida, é porque nós entendemos que é Ele, é a presença dEle, é a obra realizada por Ele, é a graça dEle que nos qualifica. Aleluia! Amém! Agora, nos versículos seguintes, os versículos 24, 25 e 26, nos falam dos resultados de colocar Jesus no centro da nossa vida, na frente, em primeiro lugar, como prioridade. Jesus é a nossa prioridade, as nossas bênçãos são a prioridade dEle. Quais são as consequências quando eu coloco Jesus em primeiro lugar na minha vida? Versículo 24 de Joel, capítulo 2. Ele diz: as eiras se encherão de trigo, os reservatórios se encherão de trigo. É óbvio que isso aqui é uma linguagem simbólica. Para Israel isso aqui era literal, para nós é simbólico. Eiras lotadas de trigo significa bênçãos sem medida. As eiras se encheram de trigo, os lagares, ou seja, os lugares onde se produz o vinho, transbordarão de vinho e também de azeite. Eu restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão fartos, ficarão satisfeitos, e vocês louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será envergonhado. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Quando Jesus é a prioridade, não é que nós nunca mais teremos problemas. Ele não disse aqui, e nunca mais vocês terão problemas ou lutas, mas ele diz, vocês nunca mais serão envergonhados. Amém, gente? Aleluia! Tudo isso fala de prosperidade, fala de vida abundante. Prosperidade não é somente grana no bolso, prosperidade é saúde, prosperidade é vida abençoada em todas as áreas e sentidos e setores. Prosperidade também inclui grana no bolso, mas não é a primeira coisa. Não é a primeira coisa. Quando nos criticam, quando nós falamos sobre prosperidade, é porque não entendem que prosperidade extrapola o dinheiro. Prosperidade tem a ver com saúde, prosperidade tem a ver com paz, prosperidade tem a ver com casamento abençoado, com filhos abençoados, com família abençoada. Isso tudo está incluído dentro da prosperidade que Deus quer nos dar. Amém? Segunda coisa, se eu quero desfrutar da aliança que Deus tem para a minha vida, eu preciso saber, conhecer, entender, ter isso enraizado na minha mente e no meu coração, que Deus nunca esteve com o seu coração focado na obediência à lei. Deus nunca esteve com o seu coração focado na obediência à lei, mas sim em corações convertidos a Ele. O foco de Deus nunca foi a obediência à lei, mas o coração convertido a Ele. É preciso que a gente entenda isso, porque tentar trazer a lei de volta é como se a gente estivesse dizendo, não, o foco de Deus sempre foi a lei. O meu coração convertido a Ele é secundário. Não, o foco de Deus nunca foi a lei. O foco de Deus sempre foi o coração do homem. E eu vou mostrar isso para você. Isaías capítulo 1, os versículos de 10 a 13, nos diz assim, ouçam a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor,
vós, poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Deixa eu fazer uma interrupção aqui e te perguntar uma coisa. Quantos aqui sabem que quando Isaías escreveu o seu livro, Sodoma e Gomorra já tinham deixado de existir há séculos? A Sheila, o Jorge, mais uma meia dúzia de 3 ou 4, o pessoal que faz a escola bíblica, que faz o Nova College, sabe, porque o pastor Jorge dá aula de Antigo Testamento e mostra essa cronologia. Mas, gente, quando Isaías escreveu aqui, a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra já tinham deixado de existir há séculos. Quando Deus usa essa expressão através da boca de Isaías, ele está se referindo a Israel, como Sodoma e Gomorra. É quase que uma ofensa. Ele diz: ouçam vocês, poderosos de Sodoma, vocês, ó povo de Gomorra. E olha só a pergunta que agora Deus faz: do que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. No versículo 12 ele diz: quando vocês vêm para comparecer perante mim, quem requereu isso das mãos de vocês? Que viesseis a pisar nos meus átrios. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para minha abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Gente, Deus estava dizendo: olha, sacrifícios de bois, de ovelhas, de bodes, de animais, incenso, nada disso aí me interessa. Eu já estou farto e cansado disso. Não estou preocupado com isso. Vocês guardarem o sábado, ou guardarem os sábados, em Israel o que não falta é Shabat. Toda semana tem um sábado. Mas se for uma época de uma festa qualquer, como Páscoa, Pentecostes, numa semana às vezes você tem 2 ou 3 Shabats. E Shabat é um tempo de repouso, onde as pessoas se retiram para meditar na palavra de Deus, nas coisas de Deus. E Deus está dizendo: eu estou cansado desses rituais, eu estou cansado dessa coisa toda. Agora, se tudo isso aqui, esses sacrifícios, guardar as festas, guardar os Shabats, não agradavam a Deus, o que é que Deus queria então? O que é que Deus estava querendo? Se nada disso agradava de fato a Deus, o que o agradaria? E o próprio Isaías dá a resposta lá no capítulo 55. A resposta para aquilo que está escrito no capítulo 1 aparece no capítulo 55, dos versículos 7 ao versículo 13. Ele diz: o que me interessa é que o ímpio abandone o seu caminho, o seu mau caminho. Isso aqui é um conceito de techuvá. Techuvá é a palavra hebraica equivalente à palavra grega metanoia, que é traduzida como arrependimento. O que me interessa é que o ímpio exerça techuvá, exerça metanoia, e ele mude o seu mau caminho, e o homem mau, os seus maus pensamentos. Gente, pensamentos errados, crenças erradas geram pensamentos errados geram crenças erradas, que geram resultados negativos e até desastrosos. E ele está dizendo: o que me interessa é que vocês abandonem os maus pensamentos, os maus caminhos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. E essa palavra rico, no hebraico, é rabá. Rabá, quando um judeu que fala hebraico quer dizer para você muito obrigado, se ele quiser dizer apenas obrigado, ele diz todá. Mas se ele quiser dizer muito obrigado, ele diz todá rabá. Todá rabá, muitíssimo obrigado. Porque essa palavra rabá, ela é traduzida como rico, abundante, generoso, extravagante, em grande medida. O nosso Deus, Ele é rico, extravagante, abundante, generoso em perdoar. O perdão que Jesus tem para nós é extravagante,
é além da compreensão humana. Muito além da compreensão humana. É difícil para o religioso entender a dimensão do perdão que Jesus nos dá. A Bíblia usa um termo remidos, diz que nós fomos remidos. O termo remir é muito usado pelos oncologistas, os médicos que lidam com o câncer. E quando um paciente entra em tratamento de câncer, e ele faz todo o protocolo, ele faz cirurgia, ele faz quimioterapia, ele agora vai ser observado durante um período de 5 anos. Se em 5 anos os exames dele de sangue e outros exames mostrarem que não existe mais nada relacionado, nenhuma célula tumoral, nenhum marcador de câncer no exame de sangue, se diz que o paciente foi remido do sangue, do câncer. Ou seja, ele foi zerado, curado. Nós fomos remidos do pecado. Ou seja, o pecado na nossa vida não foi perdoado de forma parcial, mas foi perdoado de forma integral, de forma que nós fomos remidos. Amém? É difícil para o religioso entender isso. Não. Jesus, ele perdoou 80%. Mas esses outros 20% aí é comigo e contigo, mediante jejuns, arrependimento, lágrimas, confissão de pecados. Não, Jesus resolveu o nosso problema num nível de 100%. É um perdão incompreensível para a mente racional. É um perdão que você só consegue entender pela fé. Aleluia! Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso, em Cristo. Eu fui plenamente perdoado. Quando você vai agora para o versículo 8, no versículo 7, ele diz que ele é rico em perdoar. Que o que ele está interessado é em que nós mudemos o nosso pensamento, mudemos o comportamento, mediante a ação do Espírito. E agora no versículo 8 ele diz, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Gente, os pensamentos de Deus não são os pensamentos do homem. Aí ele nos diz, eu perdoo de modo abundante, de modo generoso, de modo rico, de modo extravagante, com base no meu amor incondicional. Isso não é o pensamento do homem. O pensamento de Deus é diferente. O pensamento de Deus é, o meu perdão é extravagante, o meu perdão é baseado no meu amor que é incondicional. O perdão é um perdão gigantesco porque o amor é incondicional. Amém, gente? O pensamento religioso humano reconhece que Deus perdoa, mas mistura isso com o pensamento de que Ele só faz esse perdão acontecer mediante muitas lágrimas, mediante muito esforço da nossa parte, mediante o exercício de disciplinas espirituais, sacrifícios, confissão, penitências, jejuns. E Deus não está cobrando absolutamente nada disso de nós. É preciso entender que o amor de Deus é a origem do perdão. O amor de Deus é a origem do perdão. Ou seja, o perdão divino é uma consequência do amor que Ele tem por nós. Amém, gente? Terceira coisa. Se eu quiser desfrutar da herança que Deus tem para a minha vida, eu preciso ir às parábolas de Lucas no capítulo 15, ler essas parábolas, porque as parábolas de Lucas 15 nos mostram que Deus, pela graça, nos qualifica para desfrutar da nossa herança em Cristo. As parábolas de Lucas 15 nos mostram que nós somos qualificados pela graça, não pelos nossos méritos. Você pode dizer para a pessoa que está perto de você, nós somos qualificados pela graça, não por méritos nossos. Lucas 15 nos mostra 3 parábolas. A primeira delas, a parábola da ovelha perdida. Pastor, tinha 100 ovelhas, uma se desvia, ele vai atrás da ovelha, traz a ovelha e dá uma festa. Agora, para pensar, porque essa parábola é em si, dentro do contexto cultural de Israel, é um completo absurdo. Primeiro, nenhum pastor de ovelhas, ovelha, bicho, ovelha animal, se por um acaso uma ovelha se desviar, ele não vai atrás dessa ovelha. Por quê? Porque se ele for buscar essa uma ovelha, as 99 que ficam expostas aos predadores. Então ele vai atrás de uma e os predadores vão levar 2, 3, 4, 5 ou mais. Então
o prejuízo de ir atrás de uma é maior. Então é preferível perder uma e manter as 99. Mas esse camarada, citado por Jesus aqui nessa parábola, ele vai atrás dessa ovelha e quando ele volta, ele dá uma festa. Gente, você entende que o valor de uma ovelha é menor do que ele iria gastar para dar essa festa? Olha só a maluquice. Eu achei a ovelha, vou dar uma festa. Cara, mas você vai gastar mais na festa, porque se você vender a ovelha, não vai ter dinheiro suficiente para dar essa festa, você ainda vai ter que tirar dinheiro do seu bolso para dar essa festa. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida. A mulher que perde uma moeda que não vale nada. Quantos de vocês aqui varreriam a casa inteira procurando por uma moeda de 50 centavos? Quantos aqui fariam isso? Você ficaria desesperado, angustiado, ao ponto de varrer a casa toda, indo debaixo do sofá, cama e tal, para achar uma moeda de 50 centavos? Será que você ficaria assim? Será que você, a não ser que você fosse assim um tio Patinhas, né, muito mão de vaca mesmo, muito pão duro, perdi 50 centavos, tem que achar. Então, se você pedisse assim, pastor, eu perdi um maço de notas de 100, tinha 5 mil reais, aí eu vou virar a casa de cabeça para baixo. Mas uma moedinha de 50 centavos. Mas essa mulher, ela varreu a casa inteira até achar a moeda. E quando ela acha a moeda, ela chama as amigas e faz o quê? Dá uma festa. Uma das amigas, a festa das únicas, pastora Denise, achou 50 centavos e chama a mulherada da igreja para dar uma festa. Certamente a pastora Neiva iria chegar ao lado dela e dizer, Denise, você vai gastar muito mais do que 50 centavos para dar essa festa? Que sentido tem você achar isso aí e dar uma festa? Gente, é como se, imagina só, você fica feliz da vida porque você ganhou um prêmio. Ah, pastor, eu joguei na Mega Sena e ganhei 2 milhões de reais. Se você jogou, o pecado não é jogar, o pecado é você jogar e não dar o dízimo. Jogar, ganhar e não dar o dízimo. Você jogou, ganhou 2 milhões. E você diz, mas eu vou dar uma festa que eu vou gastar 3 milhões. Não faz lógica, não faz sentido. Mas o que esse pessoal aqui fez foi exatamente isso. E a terceira parábola, a parábola do filho pródigo. A história mais maravilhosa na literatura. Os grandes escritores consideram que a parábola do filho pródigo é a literatura mais sublime, mais maravilhosa já escrita em toda a história da humanidade. E a parábola, a história do filho pródigo, esse filho, ele considerou o pai como morto. E ele diz, pai, me dá a minha parte da herança. Ele pega essa grana, vai para um outro país, gasta tudo com prostituição, bebidas. E quando o dinheiro chega ao fim, ele sem nada, passando fome, começa a procurar, mas ninguém queria ajudá-lo. Aí teve um cara que se compadeceu dele, falou, vou te ajudar. Ah, muito obrigado. Você pode ficar junto com os porcos lá no chiqueiro. Poxa, mas no chiqueiro, um judeu, num chiqueiro, o judeu não se mistura com porco, o judeu não cria porco, o judeu não come carne de porco. E o senhor quer me colocar no chiqueiro? É pegar ou largar. Mas o senhor vai levar uma comidinha para mim? Não, você vai comer da comida dos porcos. Porra, é pegar ou largar. O cara foi para lá. E lá, quando ele começa a comer da comida dos porcos, misturado com os porcos, ele cai em si. Mas no chiqueiro, qualquer um cai em si. Qualquer um cai em si quando está no chiqueiro. Difícil cair em si quando o sujeito está no palácio. Quando o sujeito está no palácio, desfrutando das benesses do rei, difícil cair em si. Mas quando ele vai para o chiqueiro, lá ele... eu preciso de Deus. Quantos aqui reconhecem, pastor, eu estava no chiqueiro, na lama do pecado, Jesus me salvou. Amém. Sabe, de manhã tinha menos gente que levantou a mão. Fui eu e mais uns 2 ou 3. Eu disse, sabe qual é a diferença entre eu que levantei a minha mão e mais esses 2 ou 3? É que nós reconhecemos, você veio do mesmo lugar, só que você ainda não reconheceu. Quando você não reconhece que você veio do chiqueiro, você pensa assim, mas eu nunca roubei, nunca matei, sou uma pessoa que paga meus impostos, não trai minha esposa, não trai meu marido, sou uma pessoa legal, gente boa, bacana, legal. Você não está entendendo que no espírito você estava no chiqueiro da lama do pecado? E você só chegou aonde você está hoje porque Deus te alcançou. Porque Jesus te alcançou pela graça. Ele teve misericórdia, Ele teve graça, Ele te amou e Ele te salvou.
E quando a gente olha agora para essa parábola, a gente vê que esse pai, o título da parábola está errado. O título da parábola, o filho pródigo, não, é o pai pródigo. Olha só como diz aqui o versículo 20 de Lucas 15. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou. E compadecido, não morrendo de raiva, mas compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Quem estava ouvindo Jesus pregar, esperava que Jesus dissesse o seguinte, e o seu pai, vendo-o, esperou que ele chegasse bem próximo e dissesse, agora estás voltando sem vergonha, agora tu aí sujo, rasgado, cheirando a chiqueiro, você volta, pode ir embora. E ele não queria nem ser recebido como filho, porque ele sabia que tinha sido agora considerado como pai, como morto, e ele mesmo foi considerado como morto. E ele chega para o pai e pede, pai, me trata como um dos teus funcionários, um dos teus servos, para que eu tenha alguma coisinha para sobreviver. O pai manda ele calar a boca, não deixa ele progredir naquele ensaio, naquele texto que ele ensaiou, e diz, traga uma roupa nova, coloque em sandália nos pés, anel no dedo, que equivale a receber um credit card sem limites, bota anel no dedo, sandália nos pés, roupa nova, mata o boi gordo, o boi cevado, e vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto, mas ele reviveu. Nós estávamos mortos, mas em Cristo nós revivemos. Sabe, e Deus fez uma festa. Ele recebeu esse filho com uma festa. Quando você se entrega para Jesus, há uma festa no céu. Aleluia. Pastor, tem sempre alguém que faz uma pergunta. Pastor, e as obras da carne? Questão do pecado, a falta de santidade, falta de consagração, e etc, etc, etc. Isso aí me leva para o quarto ponto. Aí eu preciso citar para você o ponto número 4, para responder a isso. Pastor, e o pecado? E a falta de consagração? E a falta de santificação? Como é que fica? As obras da carne, como é que fica? Ponto número 4. O que nos qualifica não são os nossos esforços em obstruir as obras da carne. O que nos qualifica não são esses esforços para obstruir as obras da carne, mas a ação do Espírito Santo em nós, nos dando força e sabedoria para que as obras da carne sejam obstruídas. Não é por força, não é por violência, mas é pela ação do meu Espírito, diz o Senhor. Amém, gente? Romanos 8,13 diz assim, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito, não por esforço próprio, mas pelo Espírito, pela ação do Espírito, se vocês pelo Espírito, pela ação, pela intervenção, pela inspiração do Espírito Santo, não por obras da lei, não por regras religiosas, não por jejuns, não por autojustificação, não por outros esforços humanos, mas pelo Espírito, vocês mortificarem os feitos do corpo, certamente vocês viverão. Sabe, a impressão que eu tenho é que em muitas igrejas, esse texto é lido tirando fora a expressão pelo Espírito. Parece que o texto diz assim, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Peraí, faltou uma expressão aqui, mas se pelo Espírito, pela ação do Espírito, pare de se esforçar, pare de tentar, renda-se ao Espírito Santo. Renda-se ao Espírito Santo. Se você perguntou, pastor, mas como é que a gente faz com as obras da carne? E o pecado? Meu irmão, presta atenção. Quando você se rende ao Espírito Santo, Ele faz uma obra em você e modifica a sua natureza. Ele modifica as suas vontades. A sua vontade passa a ser a vontade dEle. Não é uma coisa de você negar a sua vontade. É uma coisa de você se render ao Espírito Santo. E Ele muda o seu interior. Amém, gente? É um posicionamento de rendição. Espírito Santo, eu me rendo a você. Eu reconheço que eu preciso de você. Eu não sei quantos de vocês já tentaram se livrar de um mau hábito. Se livrar de um mau hábito é difícil. É muito difícil. Mudar hábitos é difícil. Mas olha só. Você quer ver uma coisa?
eu garanto aqui, todos vocês aqui, quando tomam banho, quando pega a toalha para se enxugar, sempre se enxuga do mesmo jeito. Sempre. Você nunca reparou isso? Pensando bem, pastor, é mesmo. Eu começo pelos cabelos, depois eu vou aqui no sovaco e tal, depois... você faz sempre do mesmo jeito, porque é um hábito. Hábitos só mudam se você primeiro mudar o seu pensamento. Pensamentos geram ações. Ações repetidas geram hábitos. Um hábito determina e define o seu caráter, e o seu caráter determina o seu futuro. A coisa toda começa com pensamento. Você precisa trabalhar e renovar a sua mente na palavra de Deus, para que os seus pensamentos passem a ser os pensamentos de Deus, e não mais os pensamentos da carne. E quando você se rende, sabe, aquela pessoa que atenta, o diabo ele é esperto, o diabo não é burro, o diabo é esperto, ele vai sempre te tentar numa área de fraqueza, aonde você já foi um habitué. Se quando eu me converti, o diabo colocasse na porta da minha casa um caminhão cheio de garrafas de cachaça, ele ia perder o tempo dele, talvez eu até ganhasse uma grana vendendo a cachaça, porque eu nunca fui um bêbado, eu nunca fui um alcoólatra, então cachaça para mim, nunca foi fonte de tentação. Mas se ele botasse na minha porta um caminhão lotado com drogas, talvez eu tivesse uma dor de cabeça para resolver, porque eu fui usuário de drogas. Se botasse na sua porta, você que nunca usou drogas, um caminhão lotado de maconha, você ia olhar para aquilo e ia rir. Mas o diabo sabe exatamente o que você já teve no seu passado. Se o seu problema foi com pornografia, ele vai te chamar e tentar você para isso. Se o seu problema foi adultério, ele vai te chamar para isso. E é preciso que você entenda que não é o seu esforço, porque pelo seu esforço você pode ficar um tempo livre daquele mau hábito. Mas em algum momento o risco de você voltar e cair é muito grande. Mas quando você se rende ao Espírito Santo, Ele te fortalece, Ele faz a obra. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E essa vida agora eu a vivo pela fé. Amém? Quinto ponto, se eu quero desfrutar da minha herança, eu preciso ter ouvidos espirituais abertos e um coração ensinável, um coração disposto a aprender, ouvidos abertos para ouvir a palavra da graça, para ouvir a palavra da fé, e um coração disposto a aprender, um coração disposto a receber. Isaías 55:7, Deus diz o seguinte: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A pergunta crucial aqui é: quando é que a palavra prospera? Quando a palavra prospera? Ela prospera, ou seja, ela produz fruto, ela produz resultado, quando ela cai em um coração ensinável. Quando ela cai nesse coração que é uma boa terra. Um coração que é boa terra é um coração desejoso de receber. Marcos capítulo 4 é a parábola do semeador. A semente cai à beira do caminho, não produz nada. Ela cai no terreno espinhoso, não produz nada. Cai no terreno pedregoso, não produz nada. Mas ela cai na boa terra e ela produz a 30, a 60 e a 100 por um. Que boa terra é essa? Jesus explica, é o coração do homem, um coração ensinável, um coração desejoso de receber. Ali ela produz aquilo para o que ela foi projetada. Agora, nada disso é fruto de obediência do homem à lei, ou a um conjunto de ritos e rituais, de regras religiosas, mas sim fruto do amor incondicional de Deus por nós. Agora no versículo 12, Isaías diz assim: os resultados de pensarmos os pensamentos de Deus. Vocês sairão com alegria, e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Primeiro resultado que eu vejo aqui: eu desfruto de
alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. Segundo resultado que eu vejo, nós seremos guiados em meio à paz, paz que excede a todo entendimento. Terceiro resultado que eu vejo aqui, sermos favorecidos, favorecimento. Por quê? Porque montanhas e outeiros falam de pessoas em posições na alta sociedade, e árvores do campo falam de pessoas de um modo geral, nos favorecerão. Amém? Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso, Deus me favorece. Agora veja bem, o cerne da antiga aliança eram os 10 mandamentos, que te diziam o que não fazer, na sua grande maioria, enquanto que os termos da nova aliança nos dizem o que Deus fará por nós. Não mais o que eu não devo fazer, mas o que Ele fará por mim. Então eu preciso conhecer as cláusulas da nova aliança. Eu preciso conhecer as cláusulas da nova aliança. Hebreus capítulo 8, versículos de 10 a 12. Porque esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Que dias? Os dias da lei. Diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles. Primeiro benefício da nova aliança. Leis que não estão mais estabelecidas em tábuas, impressas em tábuas de pedra, mas no nosso coração. E são leis diferentes, não mais as 613, mas agora as leis que regem a nova aliança estão em 1 João 3,23. 1 João 3,23. E essa é a vontade dele, do nosso Pai, que nós creiamos no nome do seu Filho Jesus e que nos amemos uns aos outros segundo ele nos ordenou. Quais são os mandamentos que nós temos na nova aliança? 2, crer e amar. Essa é a aliança que ele vai imprimir na nossa mente. Segundo benefício, eu as inscreverei sobre o seu coração, estão escritas no nosso espírito. Terceiro benefício, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nação santa, povo de propriedade exclusiva dele. Quarto benefício, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor. E esse termo conheça aqui no grego é gnosko. Gnosko vem de gnose, e gnose significa conhecimento intelectual. Não mais simplesmente conhecimento intelectual, mas todos me conhecerão. Esse segundo verbo conhecer é eido, e eido é conhecer por intimidade, convivência, experiência. Ter conhecimento intelectual sobre Deus é bom. Mas eu preciso entender que Deus, Ele quer se revelar a mim, ter relacionamento comigo, proximidade e intimidade, e não simplesmente que eu o conheça a nível intelectual. Amém? Eu preciso ter intimidade com Deus. E Ele diz aqui, vocês me conhecerão desde o menor até o maior. Amém? Quinto benefício, e o final, quinto benefício, pois com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Gente, as 613 leis do Antigo Testamento estavam na dependência da primeira. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Todas as outras 612 dependiam da primeira. Na nova aliança, todas as cláusulas dependem da última. Para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia, e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Nós estávamos no primeiro Adão, deu ruim. Hoje nós estamos no último Adão, Jesus, deu bom. Amém, amém, aleluia, amém. Isaías continua no versículo 13 dizendo, em lugar do espinheiro, que significa maldição, crescerá o cipreste, que significa bênção. Em lugar da sarça aqui no original é urtiga. Quem é que já teve contato com a planta urtiga alguma vez? Deu aquela coceira miserenta. Você sentou num arbusto de urtiga. Ai, meu Deus, nem fala, pastor. Coisa horrível. Pois é, no lugar da urtiga crescerá a murta. Murta
no hebraico é Hadassa. Hadassa era o nome hebraico da rainha Esther. E Esther foi a rainha que salvou o povo de uma morte terrível. Havia um complô para matar o povo de Israel. E a rainha Esther conseguiu a salvação do povo. Então Hadassa aponta para salvação. Salvação. No lugar da coceira, do prurido provocado pela urtiga, crescerá salvação. E isso será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca se apagará. Eu quero, antes da gente participar da ceia, mostrar para você uma foto de uma Hadassa, de uma murta. Isso aqui é uma murta em flor. Quando a murta floresce, a sua flor é uma das que tem mais perfume entre todas as flores da natureza. Mas a murta, ela na Europa, ela é usada para fazer muro. Dá uma olhada nessa outra foto aqui, ó. Se você for à Europa, nos jardins de Versalhes ou em Londres, e você for conhecer aqueles jardins onde tem, às vezes, aqueles labirintos, as paredes são formadas por murta, formam um muro. O que isso mostra para nós? Hadassa, no lugar da urtiga, vai crescer a murta, que vai ser como um muro que nos guarda e nos protege, que nos salva. Salvação. Amém, gente? Tudo isso é concedido a nós pela graça. Tudo isso é concedido a nós pela graça, não por esforço nosso.